Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Juliana da Loma Linda Naturais e eu emagreci 22 quilos em 5 meses. Eu não tomei nenhum medicamento e eu também não fiz nenhum procedimento cirúrgico ou estético, foi só no cuidado alimentar mesmo e também fazendo exercício aeróbico 3 vezes por semana. Bom, a minha realidade mudou, eu cheguei no platô e agora eu tô revendo os processos. Para você que está me acompanhando, a gente vai para a segunda semana de cuidado alimentar, onde eu tô contando tudo o que eu tô fazendo. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu nessa primeira semana, como que foi, tá certo? Fica ligadinho aqui no canal. Então vamos lá. Bom, nem tudo são flores, né? Semana passada eu fiz a minha primeira avaliação física e o plano é baixar o índice de gordura corporal, porque sim, eu perdi bastante peso, mas eu perdi pouca, não digo pouca, foi bastante gordura corporal, mas eu ainda preciso perder muito, né? O meu índice tá 21,99, 22, vamos colocar assim. E o ideal para mim seria 16, segundo o profissional que tá me avaliando. Então, assim, depois de uma semana cuidando da alimentação, os resultados eu precisei ver não na balança, porque a balança ela é enganosa, né? Chega um ponto que ela se torna enganosa, porque ela não diz pra ti o que é gordura e o que é músculo, ela só te dá um peso, né? Então, eu fui pra fita métrica, é muito cedo ainda para fazer uma nova avaliação, né? Os resultados seriam realmente muito pequenos, mas é importante ficar atento nas mudanças. Então, assim, eu fui pra fita métrica e assim, eu percebi que eu aumentei 3 centímetros de cintura. A cintura é a parte mais fina, né, do abdômen. Eu fiquei um pouco preocupada, mas depois eu lembrei que na noite anterior eu exagerei um pouco. Eu comi um pouco, assim, eu fiquei realmente com desconforto, né, abdominal, porque eu havia comido bastante, porque é fim de semana, porque é sábado, enfim. Então tá tudo bem, não dá pra ficar também neurótico. O que me chamou a atenção é que a medida do meu quadril, ela reduziu. E ela reduziu significativamente para uma semana, né? Foi 3 centímetros de redução. Eu achei isso bacana, né? Considerando o que no meu quadril eu tenho muita gordura. A gordura que eu fiquei corporal, a impressão que dá é que ela se concentrou no braço e no quadril. Ficou realmente muita gordura ali, nas fotos dá pra ver. Então, conversando, né, a orientação que eu recebi foi: a gente não sabe, porque eu me pesei. Eu me pesei, meu peso também aumentou 600 gramas, o que também me preocupou. Então, assim, a gente não sabe o que dessas 600 gramas é gordura e o que é músculo. Somente fazendo outra avaliação com adipômetro, que agora ainda é muito cedo, né? Mas o fato de eu ter reduzido justamente a parte do meu corpo onde aparentemente, visualmente tem mais gordura, e também o adipômetro mostrou isso, tem bastante gordura concentrada ali, isso pode ser benéfico. Como é que ficou a minha alimentação então? Com relação aos macros, a média da semana toda foi 1.778 quilocalorias. Será que isso é muito? Não sei. Numa dieta flexível já me indicaram 2.100 calorias. Tá? Isso é o que foi indicado para mim numa dieta flexível. Então eu fiquei com um déficit calórico de acordo com a dieta que me foi indicada anteriormente. Com relação a... Vamos ver aqui com relação... Agora sim, com relação aos macros, tá? A minha alimentação essa semana ela foi composta 12% apenas de carboidrato, porque a dieta é cetogênica, apenas 60% de gordura, quer dizer, isso é bastante, tá? E 28% de proteína. O que é a dieta cetogênica? Ao invés de você fazer a base da sua alimentação carboidrato, você vai fazer a boa gordura. Você vai cortar os carboidratos que possuem alto índice glicêmico. Por que isso? Todo mundo sabe, ou deveria saber, que a insulina é um hormônio anabólico, né? Quando você come um alimento carregado de glicemia, com índice glicêmico muito alto, o que vai acontecer? O seu corpo vai receber uma carga de insulina para dar conta desse alimento, é o processo natural. Só que a insulina, ela vai fazer com que o seu corpo ocupe a energia do sangue, o glicogênio, a glicose, enfim. E nunca vai chegar na gordura. Enquanto você estiver comendo a cada 3 horas, comendo o tempo todo alimentos hiperglicêmicos, a sua glicose vai estar sempre alta, o seu corpo vai estar sempre carregado de insulina e você vai estar sempre crescendo, ganhando volume. O que eu pude notar no meu corpo? O meu músculo diminuiu, né? O volume do meu quadril diminuiu, eu percebi, até quando eu olhei assim a foto me chamou a atenção. As minhas roupas assim na perna tá sobrando. E antes era muito carregado, porque eu pedalava demais. Então a minha perna embaixo, assim, o quadríceps era muito grande, era muito inchado, né? E não era confortável, não ficava bonito, não era aquela coisa, né? Como eu realmente acredito que seja o correto, que seja o ideal pro meu biotipo.
Então, assim, na dieta cetogênica, você vai comer carboidrato. Carboidrato não é o vilão, tá, gente? Ele é super importante para dar energia, tal. Porém, você vai comer bem menos carboidrato para forçar o seu corpo a usar a sua gordura e você vai comer carboidratos com baixo índice glicêmico, que é o que a dieta tá me mandando comer. Então, assim, o meu total de gramas, tá? Olha, é muito importante contar, fazer a contagem do que você está ingerindo, os macros. É importante sim, se você quer um resultado, é importante. Com relação então a carboidratos, nessa semana eu ingeri 397 gramas, né, de carboidratos. Gordura foi 844. E por último, proteína. Proteína foi 872. Então, assim, parece muito alto, mas eu juro pra vocês que antes de eu entrar nessa dieta, eu tava comendo muito mais do que isso. Eu fiz a conta ali, dá mais ou menos uns 300 gramas a mais de quase tudo. O que me chamou a atenção é que até o carboidrato eu tava comendo a mais, fazendo por conta, né? Eu tive um bom resultado, eu consegui emagrecer no total 24 quilos, mas agora realmente é a parte que me incomoda porque eu ainda estou com muita gordura localizada. Isso não é bom. O nosso índice de gordura corporal não pode ser muito alto, porque também não é saudável, o corpo não fica bonito, não fica com uma boa forma, né? Você precisa fortalecer o seu músculo. E como eu não estava fazendo nenhum tipo de exercício de hipertrofia, de ganho de massa magra, eu só estava fazendo natação, que é um exercício super catabólico, que faz reduzir, né, o volume do seu músculo, enfim, eu acabei tendo uma perda significativa de massa magra, né, bastante flacidez. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô tomando colágeno, recomendado, tá? Isso, recomendado pelo profissional. E eu tô fazendo agora o exercício funcional, 3 vezes por semana. Então, a minha rotina, ela tá sendo assim. Segunda, quarta e sexta eu tenho natação. Eu faço 45 minutos de natação, nado lento, nado crawl. Não é um exercício assim intenso, né? Eu faço conforme eu posso. Terça, quinta e sábado de manhã eu faço o meu funcional, né? O meu treino funcional, eu uso o aplicativo Fitness Online. É muito bom esse aplicativo, eu recomendo. É um treino simples, não existe risco de lesão com esse treino. É um treino muito fácil de fazer, né? Eu sei que algumas pessoas ficam assim, tipo, histérica. O quê? Não tem um profissional te acompanhando? Não, não tem. Não tem porque eu acordo com a roupa que eu durmo, eu faço o meu treino, tomo meu banho, faço a minha higiene e aí eu vou trabalhar. Porque se for diferente, eu não vou conseguir fazer. Então é assim que dá, é assim que eu faço. Nos domingos, eu procuro dar uma pedalada, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta. Tive que reduzir porque eu pedalava demais, isso abria muito meu apetite. Eu precisei realmente porque bicicleta gasta pra caramba e também porque eu tenho fibromialgia e a bicicleta tava me causando um pouco de dor na coluna, provavelmente pelo excesso de peso. Eu tava com 87,5 kg. Então, assim, a bike no final de semana, mas um dia como hoje, que não deu pra pedalar, eu fiz um treino somente de alongamento. Deu mais ou menos 1h30 de treino, né? Foi só alongamento, respiração, acalmar a ansiedade, né? Evitar aí lesão, enfim. Foi assim que se sucedeu a minha semana. Bem, com relação às coisas que eu comi, o que eu posso dizer pra vocês? Teve escapadinha? Teve um dia. Teve um dia realmente que eu tive um descuido, né? Porque assim, às vezes é você comer um pedacinho daquilo que você não pode comer, que quando você vê, você já abriu a porteira e colocou tudo pra dentro, né? E quando eu como, eu tenho esse comportamento alimentar desde sempre. Eu não consigo comer pequenas porções fracionadamente, como seria o ideal, né? Pra manter massa magra, enfim. Quando eu como, eu acabo comendo grandes porções, né? Eu preciso de ajuda nesse sentido. Eu vou procurar atendimento até com fonoaudiólogo para conseguir. Sim, gente, o fonoaudiólogo ele é muito útil no processo de emagrecimento, ele é muito indicado, tá? Se você precisar, eu tenho amigos que trabalham nessa área que podem te ajudar, porque o processo de mastigação e respiração durante a alimentação, ele é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu mal respiro para falar, né? Eu falo rápido, eu tô sempre rápida, eu faço tudo correndo. Se eu tiver que esperar, eu já me irrito. Essa é a minha essência, a minha personalidade. Mas não significa que não dê pra melhorar, é claro que dá, né? Óbvio que eu levo isso à mesa. Eu carrego isso pra mesa e cada vez que eu vou comer é rápido, né? E não precisa ser. Então quando eu vejo, eu comi um montão, né? É bem difícil de controlar isso. Então, o que aconteceu essa semana? Eu dei uma escorregadinha, eu comi ali algumas coisas que não era pra comer, mas também eu consegui contar
compensar nas calorias e na contagem dos macros, né? Eu comi um carboidrato que não era limpo, não era um bom carboidrato, de alto índice glicêmico, eu quebrei a cetose durante esse período, eu interrompi, né? Mas no final do dia eu fiz a contabilidade e eu percebi que eu não excedi as calorias e também não excedi a quantidade de carboidrato limite que eu teria para comer. Não foi o correto, tá? O correto é não errar. A respeito da dieta. Bom, uma dificuldade que eu encontrei. A dieta cetogênica, às vezes, ela pode ser um pouco cara, sim. Mas tudo depende do teu estilo de vida. Por quê? O barato, ele sempre sai caro. Então, assim, ficar comendo... eu vou escolher a tua comida pelo preço é injusto contigo mesmo. Não é uma coisa legal. Porque se você escolhe a roupa mais cara quando você vai numa loja porque você quer qualidade, o tênis melhor porque você quer qualidade na sua pisada, por que o que você coloca pra dentro das suas celas é o mais barato? Óbvio que o mais barato não é o melhor. Também não precisa ser o mais caro. O segredo tá sempre no equilíbrio. Eu tive dificuldade, como eu já comentei, comento de novo com o salmão. A minha revolta com o preço da carne, gente, tá um absurdo o preço da carne nesse país. Olha, não tá dando. Porque a carne... Eu sei que tem o pessoal que é vegetariano, que é vegano, mas a minha opinião hoje, ex-vegetariana, é que a carne é fundamental, sim. A boa carne. A carne tá muito cara nesse país, gente. Tá impossível de comer bem, né? Então, o que eu fiz? Com relação ao salmão, eu não comprei, porque eu achei um absurdo pagar 80 e poucos reais o quilo. A pescada que vai nessa dieta eu nem encontrei na minha cidade, nem tem. Atum, a dieta pede enlatado e filé. Não encontrei em filé. Também não sei o preço que tá, vou dar uma pesquisada. O fato é que a dieta me pede pra comer peixe mais ou menos 3 vezes por semana. Gente, uma frase muito importante do Dr. Souto. O feito é melhor do que o perfeito. Se tu não tem dinheiro pra fazer o perfeito, faça o feito, mas faça, não deixe de fazer. Não se abandone por causa disso, tá? Você merece esse dinheiro, sim. Você merece esse tempo, sim. Você merece esse cuidado, sim. Procure pessoas que te apoiam. O que eu precisei fazer? Teve um dia que pedi um pedaço de carne que era muito caro. Também não tinha na minha cidade. Então eu procurei um pedaço semelhante. Eu conversei com o açougueiro, peguei um pedaço semelhante. Teve um outro dia que tinha uma carne que era mais acessível. Porque eu não vou mentir pra vocês, essa dieta tá pedindo carne de primeira, tá? Por quê? Porque é pra baixar o meu índice de gordura. Isso depois vai melhorar, né? Depois vai ficar mais flexível. Só que no começo agora, nas primeiras semanas, tá me pedindo carne de primeira. Então o que eu fiz? Eu comprei somente a quantidade que eu precisava para aquela refeição. E assim eu tenho feito. Eu tenho comprado os alimentos, separado a porção que eu vou usar e congelado o restante. É assim que eu tenho feito para conseguir me organizar. Pede para comer, por exemplo, coxa e sobrecoxa de galinha assada. Eu não vou assar todos os dias porque eu gastaria um absurdo de gás. E o gás também tá muito caro. Então o que eu fiz? Um bandejão, assei tudo, tirei a porção que eu precisava, congelei o restante. Filé de peito de frango não é caro, gente. Eu me espantei. A quantidade que pede realmente dá super bem pra você encaixar na sua dieta. Outra coisa que eu vou te falar. Não se sinta constrangido se você precisa comer aquele peito de frango e você vai ter que dar pra sua família uma carne comum, uma carne do dia a dia. Porque é você que tá precisando emagrecer, você que tá precisando desse cuidado, tá? E assim... a família muitas vezes é reflexo dos pais, né? Dos líderes da família, do chefe de família, da mãe, do pai. É muito importante que essa mãe ou que esse pai estejam bem, tá? Não fique com essa síndrome de que eu não mereço, eu não posso. Às vezes pode sim. Eu vejo que muitas vezes pode. Se não pode, passa a poder. Tenta uma renda extra, tenta alguma outra coisa. Eu tô desempregado. Eu conversei hoje semana passada, eu conversei com um amigo que a mãe dele precisa de trabalho. A minha mãe tá precisando de trabalho. Poxa, super legal. Ela tem o 2º grau? Eu sei de um lugar que está precisando, que tá contratando. Não, ela não tem. Ela só estudou, nem terminou o 1º. Tá, mas por que ela não termina, então, o 2º? Gente, tu faz EAD hoje, é muito fácil, é só querer. Tem videoaula na internet, a revelia para todo tipo de aluno. Ela não quer. Bom, então ela não quer ganhar mais. Né? Hoje tem muitos grupos de WhatsApp de vizinhança. Eu, por exemplo, vendo pra caramba nos grupos de WhatsApp de vizinhança. Gente, ó, eu tenho tal produto que tá em oferta. Tá? Faz uma lista de transmissão com as tuas amigas e, sei lá, compra 20 meia aí por 10 reais e vende a 2. Não sei, gente, eu sou péssima na matemática, tá? Não tenho raciocínio matemático bom. Mas faça isso. Eu lembro que houve um tempo em que eu fiquei muito doente, eu tive muita depressão no início da minha vida adulta.
no último estágio mesmo de depressão, tomei bastante medicação, isso me atrapalhou, vocês não têm noção, ferrou o meu metabolismo. Hoje eu sei que alguns, quase todos os remédios para depressão, eles atrapalham, eles impedem o emagrecimento. E assim, naquele tempo eu não conseguia trabalhar porque eu não tinha condições de conviver, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu tava com muita dificuldade, eu precisava de muita ajuda mesmo. Então assim, eu não tenho vergonha de contar o que eu fazia. A minha mãe me levava num atacadão desses produtos de São Paulo, sabe? São Paulo, China, Paraguai, sei lá eu. Eu sei que eu comprava uma porção de chaveiros e eu ia lá para Porto Alegre vender. Eu passava nos estabelecimentos e oferecia para as pessoas. Eu não chegava dizendo, me ajuda. Não, não, porque isso é mendigância. Isso eu vejo muito lá na loja. As pessoas chegam lá, eu tô desempregado, me ajuda. Quer deixar um currículo? Tô aceitando. Tem um monte de amigos aí que tem empresas, me deixa um currículo, vai que, né? Eu chegava pra pessoa e oferecia, oi, tudo bom? Quer comprar um chaveirinho? Muitas vezes eu voltei para casa com dinheiro para passagem, porque no outro dia ou na outra semana eu tinha entrevista de emprego para fazer. Eu consegui colocar em dia minha luz, porque quando eu adoeci, eu fiquei de INSS, 3 meses de luz não foram pagos, porque atrasou muito para receber, né? Então eu precisei transferir a luz pro nome de uma outra pessoa para não ficar sem luz. E durante aquele período eu consegui pagar as 3 contas de luz e retornar pro meu nome, porque esse era o correto. Tá? E assim foi indo, gente, de pouquinho em pouquinho. Então, arruma uma renda extra. Mas eu não tenho tempo, será? Hoje tá tão fácil, né? Tá tão fácil de tu fazer um perfil no Instagram, enfim. Bom, eu acabei me desvirtuando, né, saindo do assunto da alimentação, mas eu quero te convidar a mudar de postura. Muda de postura. Essa dieta não é uma dieta barata, mas te esforça que tu consegue, porque eu não tenho muitas condições e eu tô conseguindo fazer. E tá dando resultado. Daqui pra frente eu vou te convidar então para me acompanhar na semana que vem, porque essa semana é mais uma semana de dieta cetogênica, é mais uma semana de cuidado alimentar e assim, eu vou cuidar para não comer nenhum alimento fora, né? Porque isso interrompe o processo de cetose. Então eu vou me cuidar, porque eu não cuidei de mim naquele dia que eu acabei comendo, eu não cuidei de mim. Tá? Faltou realmente. Uma coisa que me ajuda muito é os 3 treinos de natação, né? E na quarta foi feriado. Eu fiquei sem nadar. E isso aumentou a minha ansiedade. Eu sou ansiosa no grau, sei lá, 1000. E o exercício na água me ajuda com relação a isso. Assim como a bike também me ajuda. Então, assim, busca uma ajuda. Hoje uma das coisas que me ajudou muito no processo de emagrecimento e tem me ajudado é a consulta com a terapeuta. Eu tenho uma terapeuta que me atende e ela é uma terapeuta maravilhosa. E vocês encontram aí vários serviços, né, de terapeuta, psicólogos, pessoas que são... A minha terapeuta, ela é psicóloga, eu acho até que ela é mestre. Realmente o currículo dela é maravilhoso. E ela consegue me ajudar, ela consegue me ouvir, mas se tu não tiver condições de pagar, eu posso te apresentar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188. O CVV, ele atende vários perfis de pessoas. Você não precisa ligar para lá quando você tá desesperado. Você pode apenas ligar para lá para conversar. As pessoas que estão lá, elas são treinadas a te ouvir, a conversar contigo. E é uma ajuda importante, tá? Escolhe uma amiga para conversar. Amiga, tira 5 minutos do teu dia para conversar comigo, sabe? Eu, assim, às vezes eu simplesmente eu ligo pra uma amiga, eu ligo muito pra minha irmã e conto, mano, aconteceu isso, e ela fica ouvindo. Só que quando eu desligo o telefone, eu tô muito mais feliz, porque a gente é ser humano, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa desse contato, desse carinho. E assim, no processo de emagrecimento é muito importante. Eu não imaginava o quanto a humanização desse processo era importante, porque esse não acolhimento social e familiar, ele te deixa num ciclo vicioso, né? De desleixo, de falta de autocuidado, de adiamento. E daqui a pouco, quando você vê, você não cabe mais nas roupas e é importante você estar bem com você mesmo. Eu tô super feliz gordinha. Tudo bem, se você tá super feliz, que ótimo, fica gordinha então. Mas a maioria das mulheres com as quais eu converso e me procuram lá na loja querem muito saber o que eu fiz para emagrecer. Qual foi a pílula mágica que eu tomei, né? Não foi nenhuma pílula mágica. Eu apenas passei a cuidar de mim mesmo e eu tenho um apoio familiar muito grande mesmo. Eu tenho meu marido, a minha irmã, eu conversei com ela essa semana, eu disse assim pra ela, mana, nossa, tô super sem dinheiro, sabe o que eu tô pensando? Eu acho que ano que vem eu vou dar um tempo com a natação. Porque a natação é contratual, né? Tu contrata pra 1 ano.
E aí ela no outro dia ela me ligou e me disse, olha, não tá certo isso. Tu precisa por causa da fibromialgia, tu precisa por vários fatores. Eu não concordo. Dá o teu jeito, te esforça um pouco mais, mas não desiste. É desse tipo de gente que a gente precisa na nossa vida. Pessoas que nos ensinam a nos priorizar, a não ter a síndrome do não merecedor, sabe? A síndrome da gata borralheira, né? Eu tô aqui, eu vou ficar sofrendo e um dia um príncipe vai me tirar. Não existe esse príncipe, infelizmente. O príncipe é você mesmo. É você que muda de postura e passa a exigir um novo tratamento a partir da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Aproveitando para falar nesse grupo de pessoas estendidas da sua vida, eu quero te contar a história de uma amiga, né? Cliente, enfim, mas eu considero, a maioria das minhas clientes eu considero amigas, porque a gente acaba se afeiçoando, acaba ouvindo as histórias, as pessoas vão lá, nos contam os problemas e a gente acaba gostando dessas pessoas. E eu sou religiosa, eu acabo orando muitas vezes por ela e me pego pensando. E quando as pessoas somem e eu não vejo, eu fico preocupada. Poxa, será que aquela pessoa se mudou mesmo? Teve uma idosa esses dias que me disse que tava com um problema com a neta, que ia ter que mudar de casa. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ela mudou? Porque ela sumiu, né? Isso é ser humano, é assim que é. Quem gosta de trabalhar no comércio, quem gosta de pessoas, vive isso. E eu vivo isso e eu amo trabalhar no comércio. Então, assim, a história dessa pessoa é bem simples. É uma moça, os pais dela são mais velhos, são idosos, e desde pequena o pai dela sempre deu muita comida pra ela. E comida não, né, gente? Coisa que não dá nem pra dizer que é comida. Eles já vêm numa cultura familiar de comer e comer demais. Sabe aquela família que tu vai visitar e eles começam a dizer, come mais um pouco. Eu fui na casa de uma amiga e ela começou a fazer isso e todos eram muito gordos e eu tava por aqui de tanto comer. Come mais, não, mas eu já tô satisfeita. E a pessoa não entende, quer que tu coma até explodir. O pai dele é desses, né? E a mãe dela, enfim. E o que aconteceu? Ela começou a ficar adulta, professora já, recém tinha se formado, continuou estudando, aquela coisa, né, de professor que tem que estar sempre estudando. E aí ela sentiu necessidade, ela quer namorar, ela quer pegar, né, ela quer casar, ela quer tudo aquilo que as mulheres normalmente querem, né, se relacionar com os homens. E ela sentiu muito essa rejeição por parte dos homens porque ela tava bem gordinha. Não é todos os homens que rejeitam as gordinhas. Acredite, quando meu marido casou comigo eu tava, ó, uma bolotinha. E ele me amou assim, tá tudo certo. Mas no caso dela, ela não teve essa sorte de ter uma pessoa boa que amasse ela gordinha. Ela atribuiu a não correspondência, né, da atenção masculina à aparência dela. E eu até acredito, gente, sem mimimi, tá? Vamos ser verdadeiros. Às vezes isso acontece sim. Nem todos os homens aceitam uma mulher. A maioria dos homens colocam a aparência em primeiro lugar. Essa é a realidade, tá? Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. E foi o que aconteceu com ela. Então, o que ela fez? Eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar porque eu quero namorar. Eu quero ficar mais bonita. Só que eu também quero ficar mais bonita pra mim. Eu achei isso lindo no entendimento dela. Ela queria vencer, né, a vontade de comer. Ela queria vencer tudo aquilo. Ela queria se ver de novo. Se ver, olhar pra si. Maravilhosa a história, né? Só que ela não tava conseguindo. E aí ela foi pra uma terapeuta. A terapeuta acompanhou ela, né? Provavelmente uma psicóloga, acompanhou ela durante alguns meses e a conclusão foi a seguinte: a sua família está te sabotando. Os teus pais estão te sabotando, talvez inconscientemente, por serem muito idosos e quererem te manter em casa, não quererem que tu saia, que tu case, que tu namore, né? Então, pra tu emagrecer, tu vai precisar sair da casa dos teus pais. Porque ela chegava em casa, o pai dela tava tarde da noite acordado esperando ela pra comer um pedação de lasanha, que é uma comida que tu come quando? Raramente, né, gente? Uma pessoa que quer emagrecer nem deve comer, né? Foi essa a solução que a profissional deu pra ela. Saia de casa. Então, muitas vezes, a sabotagem, ela entra dentro da sua família, dentro do seu convívio. E aí é importante você ter esse cuidado. Eu conversei também com uma outra cliente esses dias que ela falou pra mim, olha, é só eu dizer que eu tô de dieta e meu marido começa a chegar em casa com X, com salgadinho, com pepão, com cachorro quente, com batatão pros meus filhos. E aí eu fico olhando. Gente, vocês têm noção quanto isso é uma falta de sensibilidade? Isso não é engraçado. Isso não é divertido. Você tá levando a pessoa a sofrer. Quem gosta de passar vontade? Ninguém, né? Ninguém gosta. E emagrecer é superar a sua vontade, sim. Porque a gente tem que ter domínio próprio. E isso é uma coisa que os nossos pais não nos ensinaram, a ter domínio próprio. Essa geração agora, então,
Ninguém tá aprendendo o que é isso, tá? Mas é importante aprender. Tomar um copo é o suficiente. Não, mas eu tenho que tomar 2. É falta de educação. Tomar 2 é fazer mal pro seu corpo, vai te adoecer. Explica. Sabe o amigo palestrinha? Vira o palestrinha com teus filhos uns 2 meses, né? Com os teus amigos e com teu marido, que daqui a pouco eles vão cansar. Cada vez que a pessoa vir te oferecer mais um copo, entra o palestrinha dentro de ti e começa. Não, eu não posso porque olha só, leia o rótulo. Tá vendo o que tem aqui? Tudo isso aqui, se eu... enfim, te torna o chato do emagrecimento, o chato da low carb, o chato da cetogênica, né? O taradinho do vida saudável, não importa. O importante é que você conquiste um excelente resultado, tá bom? Uau, esse vídeo ficou muito longo, mas foi muito gostoso conversar com vocês. Um grande beijo da Loma Linda Naturais. Gente, me acompanha, hein? Essa semana vai ser, ó, porreta. Vou me puxar mesmo, tá bom? Um grande abraço.